Oferecimento Unidarma, sua escola online de evolução pessoal. Hoje eu queria deixar um recado para uma colega de internet que está passando uma situação bastante delicada e, dentro dos limites do possível, eu queria deixar aqui a minha contribuição. Ela mandou uma mensagem pelo formulário de contatos no meu site, uma mensagem bem curta, claro, não vou falar o nome dela em respeito à privacidade, mas em uma única frase ela diz o seguinte: por favor, tenho uma empresa, estou endividada e não sei o que fazer. Já quebrei uma vez e não estou conseguindo sair das dívidas. Me ajuda, por favor, estou desesperada. Então essa é a mensagem que infelizmente não é uma mensagem muito rara aqui nos meus contatos. Essa expressão, estou desesperada, infelizmente é muito comum. E claro, a gente está vivendo uma situação de refazimento da economia, muitas coisas ainda precisam ser consertadas. Eu até anunciei publicamente que na Unidarma nós estamos vivendo o ano da superação. Então vamos lá, em algumas orientações bem práticas, tá bom? Aqui não é nenhuma receitinha de bolo no melhor estilo da autoajuda, não é isso. Estou compartilhando algumas experiências com você, porque eu me identifico muito com esse tipo de situação, porque já vivi muito disso. Já passei por muitas dificuldades ao longo da minha vida, em se tratando de dificuldades financeiras, e acredito que a minha experiência de dar a volta por cima pode te ajudar. Então, a primeira coisa, né, é a modificação imediata desse sentimento. Estou desesperado, não estou conseguindo. Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de minha vida é que preocupação não resolve problema. Tristeza não paga dívida. Se pagasse, eu até incentivaria, né? Pessoal, vamos ficar bastante triste assim, ou vamos ficar muito preocupado, porque quanto mais você se preocupar, mais as suas dívidas são pagas. Isso não existe, gente, tá? Então, se preocupação não resolve problemas e tristeza não paga dívidas, então vamos nos alegrar, vamos melhorar o nosso astral, porque com a mente positivada, obviamente você, numa segunda-feira, hoje aqui na gravação, por exemplo, é segunda, você vai estar mais disposto, mais motivado para arregaçar as mangas e começar a fazer o que tem que ser feito, né? E em se tratando de fazer o que tem que ser feito, é o segundo ponto, entender que não é a força do braço apenas que resolverá o problema. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar contigo é exatamente isso. Eu aprendi na minha experiência de vida que quando uma coisa não sai exatamente como eu queria, é porque existe ainda algo que eu não sei. Então eu preciso buscar essa informação. Eu vou repetir essa para você. Pense em você agora. Se algo não está saindo na sua vida exatamente como você quer, é porque existe ainda alguma coisa que você não sabe. Então essa postura de humildade, né? Aquela máxima socrática, tudo que sei é que nada sei. Então você compreender, puxa vida, ainda não saiu como eu queria. No caso dela, está endividada, já quebrou uma vez, não está conseguindo sair da dívida. Por que isso está acontecendo? Porque existe algo que você ainda não sabe. Conhecimento é poder. Essa é a proposta, por exemplo, da nossa empresa Unidarma, da Escola Unidarma. Nós estamos lá o tempo todo oferecendo conhecimento sobre transformação de vida, sobre mudança de hábitos, mudança de condicionamentos internos, que a partir do momento em que eu compreendo aquelas situações internas que estavam me prejudicando, eu consigo alavancar a situação. Então aqui, o segundo ponto é a humildade. Existe algo que você não sabe, então tem que procurar, tem que ir atrás. Será que é algo relacionado ao seu próprio negócio? Você, há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Você não diz qual é a empresa. Há quanto tempo você faz isso? O que seus concorrentes estão fazendo que você ainda não faz? As pessoas que se dão bem nesse tipo de negócio, por que é que elas se dão bem? Quais são os pontos fracos da sua empresa? Quais são os pontos fortes da sua empresa? São coisas que você tem que fazer, né? E o terceiro passo é muito complicado dizer isso quando a pessoa está nesse ponto de desespero, mas é entender o seguinte: não é uma
gigantesca e enorme revolução que muda a sua vida. São pequenas mudanças que precisam ser implementadas e preservadas no decorrer do tempo. Então, por exemplo, que pequenas atitudes eu posso tomar hoje para aumentar a minha renda? Que pequenas atitudes eu posso tomar hoje para reduzir os meus gastos? Sempre com esse pensamento: aumentar renda, reduzir gastos. Aumentar renda, reduzir os gastos. Então, eu tomo pequenas atitudes, porém, eu mantenho a perseverança de fazer hoje, amanhã, depois, a semana que vem, e mês que vem, e nesse semestre, durante o ano, eu persevero nessas pequenas mudanças. Eu acredito que isso é muito mais sustentável para um negócio. Em vez de procurar uma mega revolução, vamos fazer tudo diferente, não, faça uma pequena mudança e mantenha. Seja firme, seja constante nessa decisão, que é o problema da maioria das pessoas. A solução para os seus problemas, entenda isso que eu estou falando, você já teve ela nas suas mãos várias vezes. Porém, você começou com a solução correta, mas não perseverou naquele quadro. É semelhante a uma pessoa, por exemplo, que compra na nossa loja virtual uma reprogramação mental para qualquer tipo de coisa, sei lá, para superação de timidez, para emagrecer, para enriquecer, para perder algum tipo de medo. Ela ouve uma vez, ouve no segundo dia, mas depois abandona. Ela estava com a resposta ali na mão dela, mas ela não perseverou. Então, no caso da colega, quais são as pequenas atitudes que podem aumentar a minha renda e quais são as pequenas atitudes que podem reduzir os meus gastos? Decida isso, coloque no papel. Só que aí, faça hoje, amanhã, depois, com essa perseverança, tá? E aí, minha colega, não tem outro caminho. É claro, são momentos difíceis, são tempos conturbados, por isso que nós oferecemos todo esse material aqui na internet, o meu canal no YouTube, o canal do YouTube da Unidharma, os cursos da Unidharma, o meu aconselhamento virtual, talvez você não saiba, eu faço aconselhamento, os produtos que a gente coloca, as reprogramações na Loja Fácil, são ferramentas que ajudam você nesse processo disciplinar, esse processo de perseverança. Então, resumindo tudo aquilo que eu disse, preocupação não serve para nada. Você tem que entender que não é a força do braço, tem que buscar conhecimento. Se algo não sai como você quer, existe algo que você não sabe. E procure fazer pequenas mudanças, mudanças que vão perseverar ao longo do tempo, não é uma vez ou duas só que vai resolver. Pequenas atitudes somadas ao longo de 6 meses, 1 ano, vão produzir um resultado muito bom. E aí, mantenha a disciplina mental de não entregar os pontos, de não cair numa depressão, de não deixar que isso destrua a sua autoestima, a sua autoconfiança. Eu tenho certeza que você pode virar o jogo. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.